Olá, boa noite. Olha a gente aí na live, de mais uma oportunidade que nós temos para poder conhecer e ouvir o testemunho de vida, né? De uma guerreira do Senhor, pastora Carla, casada com o pastor André, tem duas meninas, amém? E vai compartilhar com a gente hoje um pouco da sua história, um pouco da sua vida com Cristo. Nós reconhecemos aí que nós temos uma vida antes, uma história antes de Cristo e outra história mudada depois com Cristo, né? Vamos ver se ela conecta. Amém. Opa! Que benção. Conexão lá, as configurações que ela mexeu. Já deu certo. Lá. Olha lá, ele trava, não sei o que acontece. Amém. Já começa a mexer nas configurações, né? E entra de novo. É. Oi, boa noite, Bruno. Tudo bem? Bom te ver. A gente vai estar com a nossa convidada aí, pastora Carla. Eu acho que ela me rejeitou. Saiu, vamos conectar ela de novo. E a gente vai entrevistá-la aí. E ter compartilhado o testemunho da vida dela. Também estou com saudade. Agora a gente está pertinho, viu? Estou morando em Ubatuba, Brunão. Ver se a gente combina alguma coisa. Tá bom? Eu, minha esposa, o nosso tesouro aqui, o pequeno Benjamin. Aí. Pessoal, enquanto isso, vocês quiserem. Oi, boa noite! Muito boa noite. Shalom, graça e paz. A Amém. paz do Senhor. O que for o melhor, né? Excelente noite, que alegria estar com você, querida Carla, conhecida como pastora Carla, devido ao ofício aí que Deus a levantou junto ao seu esposo de uma forma sobrenatural. Creio que tem mão do Senhor sobre a sua vida de uma forma espetacular. Mais uma Amém. grande oportunidade que nós temos de conhecer uma pessoa tão especial, carismática, simpática, também reservada, bem na sua, mas com bastante empenho em se dedicar naquilo que foi chamada, né? Tenho a honra de poder fazer essa entrevista, quero que você fique bem à vontade, se sinta como se estivesse na sua casa, que parece que você está no seu cantinho aí, né? Sempre procura um espacinho legal, com um copinho, olha, com chá, legal, Tá. tia, isso. E deixar você um pouquinho à vontade, gostaria só de compartilhar, comentar sobre o versículo, qual é o projeto, né, que é Pequenas Sementes, Grandes Frutos. Esse não é o versículo, mas o que Deus colocou, que pequenas sementes podem gerar grandes frutos. Então, nós temos na palavra que, através de um grão de mostarda, que é tão pequenininho, uma pequena semente é uma das maiores árvores que existe no mundo. Então, através do testemunho de vida, nós cremos que o Senhor pode fazer a obra de uma forma espetacular. Eu sou fruto de testemunho de vidas transformadas, pessoas que eu conhecia, frutos de oração e etc. E ali, quando os discípulos estavam aguardando, né, uma direção, que o Senhor falou que do alto eles receberiam poder, e ele diz assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. E testemunhar a Cristo precisa ter Cristo na tua vida, e nós temos hoje a representação de Cristo, né, que é o Consolador, o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3, 1 e 2 fala que nós também somos uma carta aberta e lida e conhecida por todos os homens. Lá em Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus testifica, né? Ele já traz o espírito de profecia através da nossa vida. Então, Deus tem se manifestado através da vida dos seus filhos. Quero te deixar à vontade, Carla, faça uma breve apresentação aí. Nome, se tiver apelido, né, que a gente tem curiosidade para saber. Família, filhos, etc. Fique à vontade.
Meu nome é Carla, né? Como ele falou, eu tenho 34 anos, vou fazer 35. Eu sou casada com o pastor André, acho que o pessoal deve me conhecer mais por causa dele, mais por mulher do pastor André, né? Do que por Carla, provavelmente. Sou mãe de duas filhas lindas, duas figuras, a Nicole, que é uma amiga, e a Yasmin, que é uma espiritada linda também. Acho que está assistindo a live com o pai dela no quarto. Eu sou pastora, né, da Igreja Ágape. A gente foi líder dos jovens durante 11 ou 12 anos, pastores de jovens. E aí, há pouco tempo, nós passamos essa missão, né? O André, hoje, ele é evangelista da igreja. A gente trabalha na parte de evangelismo, na parte de missões da Igreja Ágape. Boa Amém. noite a todos. Isso mesmo. Que legal. Carla, fique bem à vontade, tá? A gente vai iniciar aí já começando desde o princípio, aquela curiosidade que na verdade acho que você tem duas crianças em casa, né? Criança não, já são duas meninas que estão em desenvolvimento aí, grandonas, né? Cada uma na sua fase, mas a gente tem sonhos de infância, né? E como a gente mudou o formato das lives, eu acho que é interessante a gente saber um pouquinho qual que era o seu sonho de infância em relação à profissão e atualmente qual profissão você exerce? Função, cargo, etc. Olha, eu sonhava em ser atriz. Você acredita nisso? Que Eu passei benção! a minha infância inteira querendo ser atriz. Não atriz de novela, atriz de teatro. Inclusive, eu estudava, lia os textos e fui fazer teatro na minha adolescência. Passei minha adolescência inteira fazendo teatro. Quando eu fui para a igreja, eu fazia parte do Ministério de Teatro, Sim. depois, né, fiquei ali na liderança do ministério. E era o meu sonho, né? Não tem nada a ver com hoje, assim, com a minha perspectiva hoje, mas acho que era uma coisa de infância mesmo. Tipo os meninos querendo ser bombeiro, né? Ser policial, acho que é mais ou menos isso. Jojo, queria ser atriz, quem diria? Mas não foi o que Deus queria, né? E eu também fui mudando, depois, enfim, depois de participar bastante, fazer bastante teatro, com 17 anos, com 16 anos, eu entrei para trabalhar numa escola como auxiliar de classe. Uma amiga minha, inclusive, que a gente fazia teatro junto, a Isabelle, né? E a gente entrei, enfim, e acabei me apaixonando pela profissão naquele momento e ingressei na pedagogia. Então, entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, com 20 anos eu já estava formada em pedagogia. E dei aula durante muitos, muitos anos, né? Exercendo aí a profissão. E depois que eu tive filho, a gente dá uma mudada também, né? Eu sou muito prática. Eu até falei para você, né? É o meu lado masculino, sou muito prática, muito. O André até leu nossa conversa, ele deu risada, ele falou assim, nossa, o Hélio não sabe, não tem nada de ansiosa nesse sentido, né? Eu sou tudo muito prática. E aí, quando eu tive filho e tal, naquela rotina, e eu dando aula ainda, eu fui mudando um pouco, né? A cabeça, a forma de pensar e tudo mais. E chegou uma hora que eu estava lá, eu estava concursada da Prefeitura de Ubatuba, né? Era concursada, pública, estava dando aula, e chegou uma hora que eu não me via mais ali, sabe? Sou apaixonada por criança, admiro extremamente a profissão, né? Eu acho que professor, assim, é uma profissão top, mas é uma profissão que tem que ter amor. Eu acho que não pode ser uma profissão que você faz por uma obrigação ou por uma remuneração, porque, você lida com criança, é algo muito, muito precioso, muito profundo. Sim. E chegou uma hora que eu não me via ali, eu creio até que talvez pelo chamado que a gente tenha mesmo, eu e o André. Eu não, por exemplo, ele fez muitas viagens missionárias que eu não pude ir porque eu lecionava. Então, eu tinha um compromisso ali com a escola e tal.
E eu creio que esse sentimento foi mudando no meu coração, algo até de Deus. E o André precisava de alguém para ajudá-lo, né? A gente tem uma loja de locação que aluga andaime, bitoneira, e ele precisava de alguém ali no administrativo. E eu gosto dessa parte administrativa. E aí eu exonerei o cargo, saí. Exonerei. E fui trabalhar com o André, né? E desde então estou trabalhando nessa parte administrativa. Me apaixonei também. Continuo amando criança, continuo amando pedagogia, mas eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo agora. Eu consigo ter um tempo maior e uma flexibilidade de tempo maior com as minhas filhas, que são a minha prioridade, sempre foram, né? Eu acredito que a maior missão, minha maior missão na Terra é ser mãe, né? E a Bíblia fala que eles são as flechas na aljava, né? Então, eu estou preparando elas para serem boas pessoas. Então, quanto mais tempo eu consigo passar com elas, aí é isso que eu faço. Isso aqui tremendo. E que mudança, né? Imagina, de atriz para professora, hoje administradora de algo que o Senhor escolheu. Por isso que é Deus quem coloca em nós o seu querer e o realizar, né? Segundo a boa vontade dele. E Deus vai direcionando a nossa vida, né? E o interessante Sim. dessa pergunta é a gente ver como Deus tem os planos, tem os caminhos deles que excedem os nossos, né? Por mais que a gente faça planos, a gente sabe que o caminho melhor é o do Senhor sempre, né? O mais perfeito, Sim. é o ideal. Em questão de cidade, você nasceu em Ubatuba, você é natural de qual cidade? Eu nasci em Ubatuba, né? Meus pais são do Paraná e vieram para cá, né? Antes de eu nascer e aí eu nasci, na verdade, nasci em Caraguá, sabe aquelas coisas? Vamos parir ali do lado já volta. Foi mais ou menos Legal. isso. Minha mãe foi, teve, voltou e aí a gente vive aqui. E foi até interessante que no ano passado eu fui visitar minha família no Paraná, que fazia assim, quase 30 anos que eu não via. O E aí pastor eu Luiz brincava que eu comentou tava na... também que foi, né? Ele também, ele era do E, Paraná. E aí eu e o André nos achamos, nos encontramos em e Ubatuba. Olha, viu? ó, A já minha vida é quase aproveitando, uma já dentro novela. dessa deixa, essa pergunta de saber se você é natural daí, para você conseguir entender qual o propósito de onde você mora atualmente. Então, relata aí da Sim. questão de Paraná que você foi, e hoje estando em Ubatuba, o propósito espiritual, né? Qual a razão? Você conseguiu entender isso? Oi? Sim. Então, na verdade, quando eu fui lá para o Paraná, que eu estava comentando, eu me achei assim, com relação à parte genética, né? Fisionomia, porque eu sou muito parecida com a família do meu pai e eu não sabia, né? Ai, Não, que não, legal. não tinha essa noção, porque eu fiquei muito tempo sem ver. Foi bem interessante. Mas eu tenho a absoluta certeza, assim, que tinha um propósito divino de vir para cá. Eu amo, sou apaixonada por Ubatuba, apaixonada mesmo. E foi aqui que eu me encontrei em Cristo, que tudo aconteceu, né? Que todas as minhas lembranças, a minha infância, tudo que. Então eu creio que tem um propósito. E foi engraçado que o pai do André fez a mesma viagem, né? Veio parar em Ubatuba e a gente acabou se encontrando. Tipo num filme romântico, aquelas coisas, assim, tá? Amém. Isso aí já é algo que Deus pode colocar no coração de vocês para poder escrever um livro, né? E contar essa história aí, né? Faz um livro, Quem sabe eu não viro escritora agora? Isso, Aí, acho que eu vou. uma boa sugestão, né? O próprio Boa. Salomão ensina isso, né? Ele fala que o dever de todo homem é temer a Deus, mas também é importante que ele escreva um livro, fale um pouco de si, né? Guardar um pouquinho. E a gente reconhece que a gente tem uma história antes de Cristo e outra depois, né? Então a gente tem história mudada com Cristo. Em relação à família, né? Qual o ensino, o aprendizado que você traz contigo, sem ser com a sua família atual, mas com a sua mãe, com seus irmãos e irmãs, hein? Então, Hélio, sem dúvida nenhuma, resiliência. Foi o que eu aprendi com a minha mãe, né? A minha mãe, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos e a minha irmã tinha 11 anos. E é muito difícil, né? Você criar, né? Duas Claro. filhas sozinha. A gente que tem uma família e uma estrutura, hoje eu me coloco muito no lugar, porque eu tenho exatamente 2 filhas, né? Então eu consigo me colocar muito no lugar.
E minha mãe batalhou muito, trabalhou muito, né? Tudo que ela pôde fazer por nós, ela fez, desde casamento, a faculdade. Então, assim, essa resiliência dela de conseguir superar, né, e manter firme, foi assim, foi algo é algo muito marcante na minha vida. Eu acredito que é isso. Então, assim, eu tenho até essa característica, assim, meio forte, não forte, mas assim, eu sou meio dura na queda assim, das coisas, entende? Mas eu acho que vem do processo. Eu até brinco com o André, eu falo, André, quando você sofre uma perda, como eu sofri logo na infância, você vive a vida se preparando, você vive preparado que a qualquer momento você pode perder alguma coisa. Quando você nunca perdeu nada, você, você acha que nunca vai perder, entende? Você nunca perdeu, você imagina assim, nunca vai acontecer nada de ruim, né? Mas eu falo, como eu tive, assim, foi tudo muito marcante, né? Foi a morte do meu pai, eu era muito pequena, é difícil de assimilar. Mas eu estava num momento de brincadeira com a minha irmã de boneca quando meu tio chegou a contar a notícia. Então, isso é uma coisa que eu sempre, todas as vezes que as coisas estão boas ou que estão ruins, eu tendo a sempre estar preparada para o que vai acontecer, sabe? Sim. Então, isso de alguma forma me fortaleceu e eu aprendi muito, assim, com a minha mãe, com a minha irmã, com a forma como foi levando a vida. Amém. Além da aproximação, né, com a sua irmã e de uma certa forma geram um elo assim tão forte, né, e acabam ficando mais unidos ainda. Então, ficaram três mulheres, então. Sim, sim. É, é Que uma bem, cumplicidade, né? com certeza. E vai gerando isso para o restante da vida, né? E todas as Sim, perdas, né, nunca são possíveis conseguir recuperar, ainda mais com tal importância aí um pai, né, 7 anos de idade, e eu creio que Deus estava cuidando já de todos os detalhes, né? E hoje a gente poder estar falando sim. isso, você já conseguir digerir de uma forma diferente. E reconhecer também que a gente não precisa perder para conseguir dar valor, como você expressou, né? O valor em si, assim, Sim. conseguir dar importância, saber que todas as coisas têm um tempo determinado. Em qual situação da sua vida você se encontrava quando você teve um encontro com Jesus? De verdade, em qual momento você estava? Então, na verdade, eu encontrei com Jesus assim na adolescência, da adolescência para a juventude, né? Essa transição foi muito especial, porque a minha irmã ela casou muito cedo, né? Muito nova, com 15 anos. Então ficou eu e minha mãe. E E aí você estava acostumada, né, com a minha irmã. Quando a minha irmã saiu de casa, foi eu e minha mãe. Minha mãe trabalhava sempre, trabalhou muito, porque você pode imaginar o porquê, né? Sempre trabalhou muito. E eu entrei na adolescência, né? Na adolescência, descobrindo o mundo, descobrindo as coisas, é, experimentando as coisas, e entrei nessa fase. E assim, eu acredito, tá, por todo um contexto, que eu acabaria indo por caminhos assim de sofrimento, né? Pelo meu jeito, eu sempre fui muito impetuosa, Petira, pela ideia aí de eu ter mudado de profissão tantas vezes, exonerado um cargo público. As pessoas falavam, meu Deus, você é louco. Eu falava, não, eu não vou viver uma vida infeliz, eu vou viver uma vida feliz, fazendo uma coisa que eu queira fazer, né? Claro, Então, eu sempre fui muito corajosa para fazer as coisas. Então, isso é bom em um sentido, em outro sentido, te coloca em risco, né? claro. Então, às vezes, eu lembro que eu era adolescente e saía, passava a noite fora. Eu morava no Lázaro, voltava no primeiro ônibus para casa. Tinha 13, 14 anos. 5 horas da manhã eu pegava o primeiro ônibus e voltava. Então, imagina, ia me colocando em risco de diversas formas. Aí um amigo me chamou para ir na igreja Ágape. Eu cheguei na igreja Ágape, tinha um cidadãozinho lá, barbudinho. Não sei se você conhece, um barbudinho na época, agora ele já tá sem barba. Mas ele era barbudinho, e aí uma fala mansa. E eu falava assim, gente, eu pensava, né? Esse homem aí deve parecer com Jesus, acho.
olha o jeito que ele fala, Jesus devia falar desse jeito. Eu ficava pensando, e era o apóstolo Alexandre, né? Eu olhava e falava, nossa, olha, parece que... E meu amigo falou assim, quando ele falou assim, você quer aceitar Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus, fazer uma oração? Meu amigo meio que me empurrou, e quando eu vi, eu já estava lá na frente, e eu fiz a oração, mas eu fui tomada pelo amor de Deus, né? E eu continuei indo aos cultos e comecei a frequentar as reuniões de jovens. E quando eu ia, cada vez que eu ia, eu sentia esse amor de Deus. Eu fui me apaixonando por Cristo, me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando, assim, de um jeito que ficou marcado na minha alma, no meu espírito. Amém. E aí algo muito importante aconteceu. Porque numa fase em que a figura paterna faria muita falta, né? Porque eu tinha 15, 16 anos. Então, era uma fase que a figura paterna faria muita falta no sentido de limite, no sentido de diversa, de proteção, né? Por mais que a minha mãe se desdobrasse, não é fácil, né? E naquele momento que a figura paterna fazia muita falta, Deus veio e se colocou como meu pai. E ele falou, sou seu pai. Então, eu passei, por exemplo, anos da minha juventude, da minha adolescência, acordando no Dia dos Pais, falando, Senhor, feliz Dia dos Pais. O Senhor é meu pai, o Senhor é o que me cuida. E realmente, Deus me cuidou de uma forma, assim, inexplicável. O que Deus fez na minha vida, a forma como Ele vem cuidando ano após ano, não tem como não acreditar na existência de Deus, na profundidade, no relacionamento dele com o ser humano, porque eu provo esse relacionamento todos os dias, de verdade. Então é algo assim maravilhoso. Amém. Por isso que ele fala em João 15,16, né? Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi para que vades e dei muitos frutos, né? Então, Jesus já tinha escolhido a sua vida, te tirou aí das trevas, levou para o reino dele, reino de luz, reino de paz. Qual a sua maior experiência real com Deus que você possa relatar? E que você fala, Hélio, eu tive uma experiência com Deus assim que... Porque a gente entende que a gente vai permitindo que Deus gere em nosso coração princípios, né? Bases, fundamentos. E a experiência também do sobrenatural nos marca de uma forma que o natural acaba não nos chamando a atenção, né? Então relate com a gente aí qual foi a maior experiência que você teve. Olha, foram muitas, muitas mesmo, né? Diversas, assim, de coisas que Deus foi falando comigo no processo. Tudo na minha vida foi direcionado por Ele, né? Desde a faculdade de pedagogia na época, até depois, tudo. Eu tenho alguma situação que eu poderia te contar que Deus falou comigo, né? Nessas situações. Mas eu vou contar uma que eu acho que é bem legal. Depois vai compartilhar esse vídeo, não vai? Vai. Depois vai, né? Ele vai ficar pode ser que o pessoal salvo de Picos assista, da igreja Amém. de Picos. Então, vou compartilhar. O que a gente viveu em Picos, a nossa primeira ida para lá, foi fantástico, foi sobrenatural. Amém. Foi a minha primeira viagem apostólica, eu nunca tinha ido em carne, né? Porque eu ia em espírito com meu marido, fui para todo lugar com ele em espírito. Amém. Fui para Portugal, fui para África. Mas como eu saí da escola, então eu pude fazer a primeira viagem junto com ele e foi para Picos. Quando ele sonhou com Picos, ele teve um sonho com Picos. Eu não sei quantos conhecem a história, né? Mas ele teve um sonho, ele estava muito adoentado, ele ficou 30 dias de cama e ele teve um sonho com a cidade de Picos e acordou falando para mim e compartilhou com o apóstolo. E o apóstolo falou que era de Deus. E aí, resumindo, marcou-se uma viagem para Picos, onde nós íamos, sem saber o que fazer, sem saber o que nós iríamos fazer, sem conhecer o lugar, sem nada programado. E eu sou uma pessoa metódica, que preciso de um plano de ação. Se você falar assim, olha, eu ficava assim, eu fiquei meio em pânico. Eu falei, como que a gente vai, André? Mas o que a gente vai fazer aqui no lugar? Evangelizar, né? Evangelizar, mas assim, como assim? E foi algo muito sobrenatural, porque no sonho, Deus trouxe um nome para o André. O nome era Teixeira. E a gente orando e procurando e pesquisando gente com esse nome lá para ver se achava e não achava. E no fim,
eu pensei, falei, ué, se Teixeira for um lugar, não uma pessoa? E aí eu achei o Hotel Teixeira, que foi o hotel que nós ficamos hospedados. E conhecemos várias pessoas lá e foi uma bênção. Que benção. Um lugar muito legal, é. E aí a gente foi preparar o treinamento Atiano Fogo, no Shekinah. É um treinamento para poder ir. E nesse treinamento foi sobrenatural, né? Nós fazíamos estudo da palavra, nós tivemos a ministração dos 5 ofícios, tivemos o apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Foi tremendo. E lá a gente começou a sonhar coisas. Sonhar, alguns tinham visões. E quando a gente sentou no último dia para poder conversar sobre picos, os sonhos se completavam, sabe? Duas Amém. pessoas tinham sonhado com a mesma cena, com o mesmo lugar. Para você ter uma ideia, o André, ele viu um toco de árvore cortado, né? E ele compartilhou com o pessoal, olha, eu vi um toco de árvore cortado lá e tal, e teve essa visão. E aí, a gente foi, sem saber o que ia fazer. Para mim, assim, eu me senti em Antioquia, eu me senti em Atos dos Apóstolos. Eu falei, gente, estou dentro da Bíblia, estou indo sem ter a menor ideia do que vamos encontrar lá. Nós Amém. fizemos mais de 20 horas de viagem. Eu, André e 11, 12 jovens. Não, 10. Ai, não lembro. Era uma turma aí. Nós chegamos lá, depois de 20 horas de viagem, nós chegamos lá à noite e não sabíamos nem como chegar no hotel. Resumindo, nós andamos aí nem sei uns 2 quilômetros, acho, para chegar no hotel, com as malas, com tudo, ainda bem que era tudo jovem. E fomos pro hotel, e chegamos lá e tal. E aí o Espírito Santo começou a mostrar todas as coisas que a gente tinha sonhado, que a gente tinha visto lá no Shekinah, a gente começou a ver. No primeiro dia nós saímos do hotel e encontramos o toco de árvore que o André viu no meio do asfalto, na rua do hotel. Amém. Quem deixaria um toco de árvore no meio do asfalto? Inexplicável, né? Mas Deus mostrou o toco de árvore. Foi muito sobrenatural. Mais de 100 vidas entregaram o coração para Jesus naquele período. Nós voltamos de lá com um ponto da igreja alugado, com a casa dos missionários alugado. Lá não existe imobiliária. Eu e o André andamos mais de 20 quilômetros procurando ponto. E no fim, o ponto fica na primeira rua que nós passamos quando chegamos lá em Picos. Foi algo sobrenatural. E assim, a gente ficou impressionado com o que Deus fez. Como a gente Glória a Deus. conseguia ver coisas. É sobrenatural. A gente viu coisas e chegou lá, era aquilo mesmo. Deus mostrou pessoas e nós encontramos essas pessoas lá. Que Foi algo benção. sobrenatural. Então, assim, foi uma experiência muito forte. A igreja tá lá, tá uma bênção. Tá o Marco Endir, eles são uma bênção. Deus já falou que é uma igreja frutífera, né? É um processo, né? Sim. Toda semeadura é um processo, demora um tempo, mas tá lá viva, eficaz, né? Os dois atravessaram esse Brasil de carro. Quando nós alugamos a casa dos missionários, a gente não sabia que eram eles, né? Mas já havia uns rumores, uma profecia que tinha sido lançada, né? Eu lembro que a gente fez vídeo, tirou foto, tá aqui a casa de vocês, brincando, né? E no fim eles estão lá, então uma bênção. E Deus ele é surpreendente, né? Deus é Sim. surpreendente. E bem assim, e bastante impactante, que experiência real, né? E isso não está longe, né? Está presente, foi recente, não foi só na igreja primitiva. Isso vai acontecer, está acontecendo e pode acontecer ainda mais, depende da nossa entrega, né? Da nossa renúncia e reverência a Jesus e Ele tomar a frente e direção de todas as coisas. Nós estamos num período bem propício para que tudo isso aconteça, né? Os campos estão brancos, preparados, que o Senhor levante seus ceifeiros aí com força, poder e garra, né? Na palavra, na intercessão, amém? Um período, Amém. agora um pouquinho para conhecer aí, um período extremamente difícil em sua vida. E qual foi o aprendizado? Relate aí um período bem delicado. Hum, tiveram vários, né? Assim,
difíceis. Mas eu vou mencionar um que eu acho que é interessante, assim, para quem está ouvindo, né? Foi na minha juventude, é longe. Gente, de Pix foi recente. Esse que eu vou falar faz tempo, né? Que foi quando o André terminou o namoro comigo. Poxa. Foi difícil. Ele me deu um pé, gente. Para quem não sabe aí, ó, vou contar. Quando a gente se conheceu, começou aquela coisa, né? Tchutchu, namorinho, bababá. Aí a gente começou a namorar, eu e o André. Nós namoramos durante 3 meses. Aí o senhor André me deu um pé bonito. Terminou o namoro comigo, acredita? E todo mundo fala que ele é o bonzinho, né? E ó, me deu um fora. E foi uma situação difícil, né? Tô brincando, assim, levando na brincadeira, mas na época não era brincadeira. Assim, das épocas que eu sempre fui muito firme em Cristo, muito apegada a Jesus. Ó, o Pastorelli entrou. O Pastorelli foi meu primeiro líder de célula. Ó, foi lá que eu me converti, na célula do Pastorelli. E quando eu sempre fui muito firme em Deus. E quando o André terminou o namoro, eu fiquei muito arrasada, assim, sabe? Quando você sente que as trevas te rodeiam, né? Eu fiquei bem, bem, bem chateada. E aí, o que aconteceu? Ele falou pra mim na época que ele tava terminando porque ele não tava pronto pra namorar ainda. Ó o papinho, viu as meninas jovens aí? Eu já vi que tem umas jovens aí, fica esperta, tá? Já tô avisando. Esse papinho de não tô preparado pra namorar, né? Não tô preparado pra namorar. E ele deu uma desviadinha da igreja, ficou um tempo fora. Quando ele voltou 3 meses depois, ele começou a namorar outra pessoa. Porque, de repente, ele ficou preparado para namorar. Já viu um negócio desse? E eu fui ministrar uma rede jovem, porque na época... O meu telhado é de vidro, eu não posso falar muito, não. Ah, né? Eu conheço a história. Eu sou quietinha, mas eu sei a história de todo mundo. Ó, eu tenho uma memória excelente. Oh, Jesus. Mas não vamos mudar o foco, não. Não, né? Melhor não. Eu tava lá na rede e quando eu subi para ministrar, quando eu subi no último louvor, que eu olho quem que entra de mão dada, uma namorada nova, 3 meses depois de terminar o namoro comigo, França, André França, o nome dele. Hélio, naquela hora, eu falei, meu Deus. E Deus tinha me dado uma palavra sobre confiar em Deus. E eu falei, que coisa, né? Que coincidência. Eu lembro que eu virei de costas e comecei a adorar a Deus, fechei meus olhos e falei, Senhor, é prova, né? Você tá fazendo brincadeirinha comigo. Justo hoje, podia ter vindo qualquer rede, né? Eu não ministro sempre aqui. E aí, o Espírito Santo falou para mim, outra experiência com Deus. Ele falou, o importante é que eu te amo. E quando Deus falou isso para mim, eu entendi que em qualquer trevas que eu passe, e já passei por várias, né? Por diversas situações difíceis, o importante é que Deus me ama. O resto não importa. A situação externa não faz diferença, porque Ele me ama. E aí aquilo entrou no meu coração de um jeito que eu virei e eu ministrei sem ser afetada naquele momento. Depois, quando esfriou tudo, quando eu fui embora, eu fiquei com raiva. Puxa vida, né? Eu sou humana, né? Imagina. Mas naquele momento, tudo sumiu. Porque eu entendi que Deus me amava. Amém. E aí, todas as vezes que eu sentia, ficava irritada ou tal, eu falava, Deus me ama. E aí, várias coisas mudaram para mim. Uma das coisas é que eu trouxe a memória que Deus tinha um marido para mim que me amasse como Cristo amava a igreja. Né? E eu não senti esse amor do André por mim na primeira vez que nós namoramos. Então eu queria alguém que Deus tinha me prometido. Glória a Deus. A segunda coisa que Deus me mostrou é que Ele tem o poder de todas as coisas, né? Ele pode mover o coração do rei, de qualquer um, mas que Ele queria que eu fosse eu mesma.
Porque sim, quando nós namoramos a primeira vez, eu ficava tentando ser alguém que o André gostasse. sim. E hoje não, hoje ele me ama com todos os meus defeitinhos, né? Eu ficava tentando ser politicamente correta, tentando fazer coisas que agradassem a ele. E porque eu era muito apaixonada, né? I love you. E aí eu descobri que não, que eu tenho que ser eu. E eu sou eu até hoje, né? Até hoje, quando eu não adianta, eu não consigo ser algo, agir, passar uma coisa que eu não sou. Entende? O que eu Amém. sinto, eu já falo, já me expresso. E foi assim. Aí depois de meses que ele terminou o relacionamento, aí ele voltou, me mandou um bichinho. E nisso eu fui me fortalecendo espiritualmente, porque eu fiquei bem abalada espiritualmente nessa fase, né? Mas eu fui me fortalecendo com Deus, não me afastei, não falava, Deus, do Senhor eu não deixo, o importante é que o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor tem um casamento para mim, porque o Senhor falou que tem um casamento para mim, tinha falado. O Amém. Senhor tem um homem de Deus para minha vida. E o André que não é. O André eu não quero. Falar. Figurinha repetida não completa álbum, Deus. Eu falo. Só dá para trocar, né? O álbum. Mas Deus é bom, né? Deus tem Amém. misericórdia. Quando ele começou a mandar uns ursinhos para mim, uns negocinhos. E quando o André ele veio pedir para a gente retomar, os olhos, o olhar dele era um olhar diferente. É o olhar que eu vejo até hoje, né? Um olhar de amor, é um olhar. Só quem ama consegue entender, né? E quem é amado, sim. Era o olhar de Cristo pela igreja. Tanto Amém. é que quando ele falou para mim, olha, ele me pediu perdão chorando, né? Plorou. Cadê, gente? Mas ele realmente ele ficou emocionado até na hora. E eu lembro certinho que ele falou: eu não quero namorar com você, eu quero casar com você. E Amém. aí, de perfeito, né? Estamos aí, 12 anos de casados. Que grande experiência, hein? Bastante difícil, mas que impulsionou e trouxe vocês até que o Senhor ajudou, Sim, fortaleceu. Deus sim. tem os seus, tem a vontade e tem permissão também, que existe uma diferença, né, de vontade e permissão. Deus permite algumas coisas conforme aquilo que nós escolhemos. Em relação, qual o desejo, qual o maior desejo do seu coração, segundo a boa vontade de Deus? Eu creio que é servi-lo, assim, é continuar servindo. Eu não tenho anseios, eu falava sinceramente, assim, eu não tenho grandes sonhos pessoais. Deixa eu relatar só mais uma coisa, com relação à dificuldade, teve um outro período que foi bem difícil também das nossas vidas, que foi quando a gente assumiu o Ministério de Jovens. Foi bem desafiador. A gente passou por várias lutas. Porque a gente estava no início de uma vida conjugal, no sentido de conquistas. Então, foi uma fase que a gente estava construindo a nossa casa, e tinha que trabalhar, o André tinha que trabalhar, construir e fazer as coisas do ministério. Então, foi tudo bem conturbado. Mas o interessante que a gente, fora as oposições, né? Porque a gente era muito jovenzinho, nem todo mundo queria que a gente fosse líder, é normal, né? Claro. São os processos, né? Tinham as oposições das pessoas, de Satanás, de tudo mais. E eu lembro que uma das coisas que a gente aprendeu muito forte nesse período foi que o reino não é nosso, né? O ministério não é nosso, nada é nosso, né? Outro dia até falei para uma amiga minha, Cristo não morreu por si na cruz. Cristo morreu pelo outro. Então, o ministério de Deus, seja qual for dentro da igreja, não diz respeito a você, diz respeito ao outro, ao Amém. que você faz, ao que você produz para o outro, né? Não diz, Cristo morreu pelo outro, não por si. Então, o nosso ministério é de Cristo. Pode ver que o ministério dos apóstolos todos girava em torno do que eles faziam para os outros, nunca a si mesmo. E o próprio Jesus, né? Não tinha onde reclinar a cabeça. Então, foi algo que eu aprendi muito forte. E o meu desejo é exatamente esse, né? Que eu consiga viver para o outro. Eu não tenho apego, assim, eu não tenho...
Ah, Carla, mas é lícito, é maravilhoso, gente, sonhar, ter uma, né, interbens, a gente tem uma loja, tem a parte profissional, é lícito, é maravilhoso. Mas a nossa família, a gente, a gente crê que a gente, o nosso chamado é viver para Deus. O resto, o que Deus vai fazer, o que a gente vai ter, não vai ter, não é algo que a gente pensa e nem discute. Uma Amém. coisa que a gente pensa e discute bem, bastante em casa, são as crianças, as nossas filhas, no sentido de tudo, né? Principalmente espiritualmente, delas serem Claro. consolidadas em Deus, e, e do que nós vamos fazer para o reino. Isso a gente, é a nossa alegria, assim, né? Outro dia a gente conquistou, né, algumas coisas, tal, a gente conquistou a loja, e aí eu e o André a gente conversava. A gente se sente mais feliz, a gente se sentiu mais feliz, por exemplo, quando alugou o ponto da igreja de Picos, do que às vezes quando a gente conquista alguma coisa pra gente, sabe? Sim. Ah, né, um progresso, é impressionante. Nosso coração é muito voltado para isso. Então, o meu sonho mesmo é que as minhas filhas consigam, né, é, realizar isso. Eu tenho um sonho também de ir para Israel a minha vida inteira e eu vou em fevereiro do ano que vem, se Amém. Deus Em nome de quiser. É um Jesus. grande sonho também. Amém. E teve aí já, ó, o próprio esposo que já foi, trouxe algo novo de lá e quem sabe Foi uma... eu também posso estar junto nessa viagem, que eu também tenho esse sonho de ir para Israel. Amém. Minha esposa também tem, então a gente tem isso no coração e é algo que marca a história da gente, né? Porque é em torno de tudo isso que a gente também vive e sonha. É, em relação a um louvor impactante, um louvor que te marcou, que é um louvor base para você. Você fala, esse louvor para mim, eu escuto, se der para escutar ele 24 horas, eu escuto. É tipo assim, aquele louvor entregue-idade, né? Não, não entregue-idade que eu já falei no começo, né? Já, já. Mas é que se eu falar um muito velho vai entregar a idade, né? Não, mas são os que mais Bom, marcam a gente, né? são. Ah, eles são maravilhosos, né? Você lembra daquele. Você lembra, Hélio? Porque, né? Vamos entregar a sua idade também, né? Não Vamos ficar lá, só na isso. minha. É, eu nasci na Você lembra igreja. daquele. Nasci na igreja, tô brincando. Da Greco, é coisa É, que tem escolher dominical. é. É, se o mar não abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Você lembra desse louvor? Sim, mas ele já Não. é recente já. Ah, que Deve, isso, Hélio? deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Então, mas eu vou falar de um louvor, É. sério, que é pro momento de agora, com essa pandemia toda aí, que na minha vida marcou muito nos meus turnos de tabernáculo. Aviva-nos, de quem que é mesmo? Vocês têm alguém assistindo e lembra? Aviva-nos do Clama, não, Terra Clama. Ah, eu não lembro o nome do grupo agora. É um louvor que fala assim: vem fazer o que nenhum homem, o que nem. Esqueci a letra, sou péssima de música. Não, tranquilo. Esqueci a letra. Mas para Deus vir fazer o que nenhum homem nunca viu, né? Amém. Aviva, traz o que aconteceu em Joel. Então eu creio que é um louvor para esse momento mesmo. A Gabi E é colocou aí, muito. né, Davi Fernandes, né? Eu não sei de quem que é, não. Não, é de alguma banda lá. Tem nada a ver. Viu? Eu sou ótima, né? Sou Amém. ótima. Não sei tirar o comentário agora, Ó, mexer aqui. o Isso Jonathan está aí. reforçando aí. Mas ó, o que é mais Gabi importante? Fernandes. Isso. Então, Coloca a letra aí, Jonathan. Coloca a letra o, do refrão. o que é mais benção é que a gente crê que os louvores são orações cantadas, né? E isso faz mudança. Quando nós declaramos isso, nós profetizamos isso na nossa vida e na vida do próximo. Que é o que você estava Sim. expressando, que foi bem profundo, né? Quando você vê que as boas novas e a obra da cruz não foi por você, foi para que seja através de você também essa obra que venha continuar em outras vidas, né? Trazendo transformação.
Vem fazer o que nenhum homem fez, isso já deu já. É isso mesmo. Vem Amém. fazer o que nenhum homem fez, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Ai, gente, corta essa parte da editar. Eu sou péssima Amém. cantora. Mas que benção. Tem que ser o mais natural possível, fica tranquilo. A gente sabe que você tem A o dom minha da irmã é palavra. do Ministério de Louvor. Isso. Põe a voz dela na Amém, hora Nicole. cantando, dá pra editar o vídeo? É só Dá. rápido. Entendeu? Eu Sim. só dublando. Ia ficar show. Amém. Em relação à passagem bíblica, né? Cada um tem uma passagem que mais se identifica. É como se fosse uma palavra rema, uma palavra declarada e decretada sobre a tua vida é bênção. Olha a sua mãe dando crédito para você aí. Mãe! Nossa, mãe. Falei tanta coisa legal, vem pra elogiar lá. Família é pra isso, tá vendo? É outra Amém. coisa. Quer saber o que você aprendeu com a sua família? Sinceridade. Tá aí, tá vendo? O povo que reclama que eu sou muito sincera, foi aí, ó. Amém. Ó, tem muitas passagens, meu Deus, a Bíblia inteira. Eu sou muito apaixonada por ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia desde quando eu me converti. Todos os dias, todos os dias, todos os dias eu leio. Você não cansa? Não canso. Cada dia eu quero mais, 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 mais. Assim, eu amo muito. Mas eu separei um versículo aqui que é muito especial também, que sempre foi e continua sendo, né? Que está em Salmos 20, versículo 7, fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam nos seus braços, nas suas possessões, nas suas posses, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus, né? Nós queremos ser como Davi, que foi lá, derrubou Golias, porque ele confia em Deus, né? Eu não abro mão de confiar em Deus, não abro mão, isso é a nossa vida. Outro dia, a minha filha Nicole passou por uma situação difícil, sabe quando dá aquela perdida da mãe, assim? Ficou procurando a mãe, não tá vendo? E ela falou para mim: mãe, eu orei a Deus. Aquilo para mim bastou. Pode se perder da mãe, do pai, mas não se perca de Deus, sabe? Amém. Ela tem a quem recorrer, né? A gente tem a quem recorrer. Pode vir o vírus, pode vir a guerra, pode vir a peste, pode vir o apocalipse, né? Os fins dos tempos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Pode vir a perseguição, mas nós cremos, nós confiamos, nós nos apegamos a Deus. É o nosso Deus, né? Como eu falei, o dia que ele falou para mim, olha, sou seu pai, e eu entendi isso, e ele tem sido o meu pai, dia após dia, segundo após segundo, em tudo, tanto comigo como com o André, né, com a nossa família. E nós temos ensinado as nossas filhas a ter esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é real. Amém. É real. Tem muita gente que acha que não, que muita gente dentro da igreja, frequentando igrejas, frequentando alguma religião que não consegue desenvolver, fica num relacionamento raso com Deus. Um relacionamento raso, né? Superficial. Você já viu um iceberg? Um iceberg para fora d'água, você vê só a pontinha dele. Tem muita gente assim, vendo Deus só um pedacinho. Mas o iceberg, sério, aí ó, é isso mesmo. Olha que de Deus, viu? Ele é enorme embaixo d'água, né? Ele é muito mais, quanto mais profundo você consegue mergulhar nas coisas de Deus, mais você é inundado, mais você conhece, mais você é envolvido, mais você aprende, mais você é mudado, porque Deus nos muda mesmo, né? Então, isso é profundo, é maravilhoso demais, esse relacionamento com Deus. Amém. E que benção, esse versículo vai de encontro àquele momento difícil que estava passando, que a palavra era confiança, né? Confiar no Senhor. A gente vê como Deus vai nos cercando com cordas de amor, de carinho, né? Sua Olha mãe o peso já... na consciência da Maria, ó.
Já Amiga foi, linda. foi na rede social, já Viu? está se consertando na rede mesmo, né? Pesou, pesou. Vamos para os finalmente aí, a conclusão. Deixe uma mensagem para aqueles que estão recebendo essas pequenas sementes, algo que Deus colocou no teu coração. Amém? Fique à vontade aí. Amém. Amém. Olha, vou deixar um outro versículo. Não pode? Tem um Pode? versículo também que eu gosto muito. Eu gosto de todos, né? Mas tem uns que, como diz o Hélio, marca, né? Eu acho que para esse momento, né, que a gente está vivendo aí com todos os questionamentos, toda a situação, a pandemia, né? Apocalipse 22, 13 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É isso. Jesus, ele é o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto e a última, né? O A e o Z. É mais ou menos o que quer dizer esse versículo. E ele é tudo, ele é tudo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente consegue ter esse relacionamento com Deus, a nossa vida ela é leve. Mesmo que venham as tribulações, as dificuldades, o jugo de Jesus ele é leve, o fardo dele é suave. Por mais que você passe por dificuldades e problemas, e situações difíceis, né, problemas, você carrega o fardo de Jesus, você, que é o quê? Uma paz que não te abala, uma confiança, uma certeza, uma segurança, um entendimento de que você não está sozinho, Glória a Deus. que você pode confiar, que você pode tomar qualquer decisão, porque Ele cuida de você, mesmo que a situação seja difícil. Então, eu creio que é isso. Ele é o alfa, o ômega, né? A primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o começo, ele é o início e ele é o fim, né? E os nossos dias voam. Às vezes, eu acho que parece que eu tenho 20 anos ainda, às vezes. Brincadeira, gente. Mas, não. Mas voou, né? Voou, gente. Era ontem que a gente estava ali criança brincando, né? Hoje eu vejo minhas filhas brincando, voa. E ele é o início e o fim. E eu quero viver todos os dias, e eu espero que você queira também. Amém. Todos os dias, Jesus. Porque é ele que vai de mão dada com a gente, a cada passo, a cada dia, a cada caminhada, a cada situação difícil, a cada perda, a cada bênção. Se você estiver de mão dada com Jesus até o fim é pleno e glorioso. Glória a Deus. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Olha, Amém. que prazer, que honra, que privilégio poder te conhecer um pouco mais diante de tantos anos de convívio. Nunca tenho a oportunidade de ter uma conversa tão sadia, tão edificante. Saber de onde você veio, para onde você vai, qual os propósitos, como Deus fez, né? Muito obrigado, Carla. Você é uma pessoa extremamente especial, uma guerreira do Senhor. A gente vê a luz de Amém. Cristo sobre a tua vida, reforçar, como hoje até brincamos na hora de fazer um teste para live, né? Como você mudou, como você tem persistência, como você é disciplinada sobre aquilo que você quer, que você idealiza na tua vida. E isso é um pouco do reflexo, creio, que a tua vida com Cristo, porque o que a gente é espiritualmente, a gente acaba refletindo no reino físico também. Então, acaba sendo um espelho, né? E eu vejo a sua determinação dessa forma. A gente consegue olhar para você e ver que houve realmente mudança. E mudança para a honra e glória do Senhor. Então, que as pessoas que possam Amém. ouvir isso, né, esse testemunho de vida, possam sentir com isso, ter edificação, possam renovar suas forças, esperança e saber que aqueles que confiam do Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Amém. Esse era o versículo da palavra da rede. Isso Era aí, que esse. benção. Salmo 121. Fica aqui o meu Esse mesmo. abraço, um abraço da minha Amém. esposa, do meu menino Ah, Benjamin, apaixonado. Quero dizer que a nossa casa tem uma aliança, somos uma família, amém. temos esse respeito. Amém. Um abraço para o Barbudo aí. Não vou condenar ele, não, que eu Lindo, também não lindo, tive um gente. passado muito bom, por isso que Jesus tirou a gente das trevas e nos levou para a luz, né?
e teve Então, transformação. E dá um beijo para suas meninas, tá bom? pode deixar. Obrigada, Eli, quero agradecer. Tá muito legal ó, as lives, né, as entrevistas com os pastores. A gente tem acompanhado, né? A gente fez até com o André também. Quer dizer que o André é lindo, deixa eu falar bem dele, gente. Ele é maravilhoso, lindo, marido excelente. Ele já está aí Ele perto de você? superou aquela fase. Tá lá no quarto, deve estar vendo. Ele superou aquela fase negra do passado dele, já foi. Brincadeira, ele sempre foi um rapaz excelente. Mas, né, adolescente, jovem, né? Dá umas cabeçadas também. A gente tem A minha que esposa entrou na live aí saber, agora, aí, ó. faz parte, né? Não, mas ele é um marido maravilhoso, não posso reclamar. Quero agradecer muito, viu, Hélio, toda a sua atenção e a sua disposição, né, de estar fazendo isso com todo mundo. E uma observação só, né, pra gente. Que você falou da minha determinação, e a minha determinação tem muito a ver com o propósito que Deus tem, de mudança de alimentação, de saúde. Eu foco muito mesmo na saúde, muito, né? Eu me decidi mudar, e um dos motivos foi porque eu queria cumprir os propósitos de Deus. Então, lá em Picos, eu até brincava com o André, falava, ó, só, a gente andou 20 quilômetros para achar o ponto da igreja, eu tenho que estar preparado fisicamente mesmo, né? Para as Amém. viagens missionárias. Sim. E isso é muito importante, tem tudo a ver realmente, você descreveu perfeitamente, tem tudo a ver com a minha vida espiritual, né? Esse foco. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço para todo mundo que estava aí. Para minha Amém. mamãe, né? A sua menina Consertou a também tempo. entrou, tá? A sua menina entrou, deu um oi mãe aí, mas eu acho que você estava toda envolvida. Oi, Manda um beijo para as meninas, Nick! isso. Um beijo para a Nick, para a Yaya. Elas são a razão, né? Razão de Amém. te existir. Amém. Deus abençoe vocês, que o Senhor guarde e proteja cada um, que essa boa semente caia em solo fértil e produza os frutos que o Senhor assim separou e guardou para nós nesse momento. Shalom, boa noite. Tchau, pessoal. Shalom, boa noite, Hélio. Abraço. Amém. Abraço, tchau, tchau.